A reportagem do blog O Repórter que Chega Primeiro em Juazeiro do Norte, no Ceará, na casa onde morou e morreu o padre Cícero Romão Batista. Ele que está no processo de beatificação pela Igreja Católica. Após muitos anos, a Igreja reconheceu o padre Cícero através do Papa Bento XVI e hoje está em processo de beatificação. Vamos conversar com a Samila Araújo. Ela é historiadora, trabalha aqui no museu, na casa onde viveu e morreu o padre Cícero Romão Batista. Samila, vamos conversar, falando sobre um pouco da história do padre Cícero. Primeiramente é um prazer recebê-la na nossa reportagem. O padre Cícero nasceu no Crato, segundo a tradição, e foi ele que fundou o Juazeiro. Como foi o processo da vida dele, a infância? Ele já foi despertado que ele tinha a vocação missionária para ser um sacerdote? É um prazer também estar nessa reportagem. Em relação ao padre Cícero e à infância dele, ele nasceu no Crato, era o filho do meio, de Joaquim Romão Batista e Vicência Romana. Então, o padre Cícero ele sempre foi uma criança bastante ativa, os relatos que temos, e desde a sua infância ele já tinha essa predisposição a ser uma pessoa, um bom cristão que estaria em busca de viver uma vida eucarística. Quando ele faz 18 anos, ele estava encerrando os estudos em Cajazeiras, o pai dele falece e o padrinho do padre Cícero patrocina os estudos dele no seminário. O padre Cícero ele tem esses estudos sacerdotais no seminário, inclusive no seminário da Prainha, em Fortaleza. Posterior a isso, ele retorna para cá e celebra a primeira missa dele em 1871, aqui, onde ainda era apenas um vilarejo do sítio Tabuleiro Grande, a missa de Natal. Em 1872, ele vem de Morada, juntamente com a mãe e a irmã, para ser o capelão da, até então, Capelinha de Nossa Senhora das Dores, que hoje é a nossa atual basílica. Aqui, se fixando, o padre Cícero inicia um processo de catequese com a população desse vilarejo e nesse interim de organização populacional e de conselhos, ele estabelece algo que se torna bastante intrínseco à população juazeirense, que é a questão de cada sala um oratório, cada quintal uma oficina. Então, o padre Cícero acaba angariando toda essa simpatia do povo, não apenas pela questão do sacerdote, mas por ser um bom conselheiro. Nisso, inicia-se esse processo de crescimento, de inchaço populacional do Juazeiro do Norte, e aí vai se delimitando o espaço que hoje conhecemos como uma capital do Cariri. Mesmo quando ele era novo, ainda com pouco tempo de padre, muitas pessoas de outros municípios e outros estados do Nordeste já vinham ouvir os sermões, as missas celebradas por ele aqui no Juazeiro? Sim, porque quando o padre Cícero veio, ele era bastante cativante, uma pessoa que tinha uma oratória peculiar em relação às outras pessoas da época. Então, ele tinha uma voz modular, ele também impressionava bastante por ser uma pessoa já tão sábia, mesmo na juventude. E baixinho, 1,60 m, olhos azuis, uma voz mansa, calma e coerente. Então, os aconselhamentos dele, a maneira com que ele organizava a população e até mesmo desmanchou, de certa forma, os bares, os núcleos de prostituição que tinham nesse vilarejo, ele acabou se tornando muito querido. Então, ele desmanchou, assim, desculpa interromper, de forma de, na pregação, o aconselhamento? Na pregação, o aconselhamento, de estar... É justamente aquela atividade sacerdotal de estar em contato direto com a comunidade. Então, o aconselhamento do padre Cícero era aquela abertura para ouvir as pessoas, entendê-las e oferecer a elas outras perspectivas. É assim que se forma essa questão das oficinas de trabalho. Também isso em relação à assistência em ajuda para as pessoas carentes? Sim, também. Porque quando o pessoal iniciava esse processo de organização da própria vida em si, né, de estabelecer um ofício, eles tinham essa questão do dízimo. E o dízimo do padre Cícero, além de ser que o padre Cícero recebia como capelão da Basílica de Nossa Senhora das Dores, ele posteriormente utilizava esse dízimo
para organizar a própria população, ajuda aos necessitados. E daí como foi que surgiu os problemas causados pela visão de algumas pessoas da igreja em relação ao Padre Cícero? A partir de que momento o bispo achou que o Padre Cícero não deveria exercer o seu sacerdócio de padre na Igreja Católica? Como foi que começou esse processo? A maior problemática relacionada a esse conflito entre o Padre Cícero e Dom Joaquim na época foi justamente o milagre da hóstia. O milagre da hóstia ocorreu em 1889 na Basílica de Nossa Senhora das Dores, e aí durante a celebração, quando o Padre Cícero oferta a hóstia consagrada à Beata Maria de Araújo, ela se transfigura em sangue. Não era vontade do Padre Cícero fazer um alarde em relação a isso inicialmente, mas, é claro, haviam pessoas presentes, testemunhas. Nessa circunstância, houve sim um certo burburinho por conta desse fenômeno de transfiguração na boca de uma mulher preta do interior do Ceará e pelas mãos do Padre Cícero. Possivelmente ela poderia ser descendente de escravo. Possivelmente sim, assim, em relação à questão de cor no Brasil, possivelmente. E ela era considerada uma beata do Padre Cícero? Ela se tornou beata através de uma catequese, de fato. O Padre Cícero, ele ofertou um período de catequese para algumas pessoas que já tinham essa predisposição a serem pessoas que gostariam e tinham o desejo de se dedicar à caridade, à castidade e devotar a vida a Cristo. Então, fazendo esse treinamento, essas pessoas foram tidas como beatos e beatas. Após esse milagre da hóstia, houve outro fato que gerou um conflito aos olhos dos representantes da igreja, ou a partir desse momento foi que o bispo considerou que o Padre Cícero não deveria mais celebrar na igreja de Juazeiro, na igreja católica? Ele entrou num processo de suspensão. Primeiramente vieram as comitivas para analisar o milagre da hóstia. Nessas comitivas, algumas atestaram que sim, era um milagre e que o sangue que constava na boca da beata não era o sangue dela. Então, se não fosse o sangue dela, o sangue de quem seria, se não de Cristo. E aí, posterior a isso, já começou esse certo embate. Outra comitiva é enviada, na qual o próprio bispo vem em pessoa, e aí tem uma questão de que a transfiguração ela não ocorre, há toda um contestamento. Então, alguns atestavam que sim, outros atestavam que não. Mas foi levado também para Roma. Sim. Aí, durante esse período, o Padre Cícero entrou em um processo de suspensão. Aí ele foi para Roma para explicar diretamente ao Papa a situação. O Papa da época, a senhora recorda? Mas Não. para o Papa da época, né? Aí ele organiza esse processo, vai lá para ter uma conversa franca, entrar em contato, explicar a real situação, o que ocorreu. Nisso ele retorna para o Juazeiro e ele não tem as suas atividades sacerdotais interrompidas ainda. Ele vai ter as atividades dele interrompidas de maneira integral quando, após o processo de sedição do Juazeiro, em 1914, ele se torna o primeiro prefeito do município. Então ele estava afastado das funções da igreja quando ele iniciou-se a carreira política, ou não? Não, o fato dele ter iniciado a carreira política foi justamente o que barrou ele nessa questão das atividades sacerdotais. Porque não deveriam ter, naquela época, esse envolvimento da igreja, de fato, com essas questões políticas. E ele, como uma pessoa que já havia vindo para o município, tinha tido toda essa questão do milagre da hóstia, posteriormente todo o conflito do processo de sedição de Juazeiro, teve, nesse inteirinho, ele teve as atividades sacerdotais interrompidas. Então, no momento em que ele se candidatou, que se tornou prefeito, também ele não celebrava, não fazia pregações. Ou mesmo assim, ele fazia aconselhamento de forma não diretamente como padre. Padre sempre ele foi e será, mas eu digo com representação da igreja. As pregações, ele continuou tendo essas pregações. Das atividades sacerdotais dele foram interrompidas a de confessar e a de celebrar missas e
e casamentos e esses outros detalhes. Mas o aconselhamento sempre fez parte do dia a dia do Padre Cícero. Então, sempre haviam pessoas que iam buscar o aconselhamento dele não apenas na igreja, mas até mesmo na própria residência. Mas a casa dele continuou sendo esta? Ou ele se afastou também da casa ou não? Não, ele tinha 3 casas, na verdade, entre aspas. Tinha o Casarão do Horto, que era a casa de veraneio do Padre Cícero, ele não morava lá de maneira fixa. Tem a casa onde hoje é o abrigo dos idosos aqui no Juazeiro, que era onde ele viveu a maior parte da vida dele. E essa casa, que foi a casa em que ele viveu de maneira fixa os últimos 2 anos de vida. Antes disso, ele frequentava essa casa, sim, acolhendo o pessoal. Tanto que a gente vê que ela tem uma casa com estrutura bem ampla, bem aberta. Nos últimos 2 anos de vida dele, a gente tem até alguns relatos fotográficos dele na segunda janela da sala de entrada. E como foi esse processo dele na vida pública? Ele foi prefeito, depois chegou a ser vice-governador do estado, deputado estadual? Não vice-governador, tanto que das vezes em que ele ascendeu a patamares como deputado estadual e houve-se essa campanha para vice-governador, ele não assumiu em nenhum dos casos. Mas foi candidato ainda? Foi candidato, mas não, em partes não era nem até mesmo um desejo dele. Se afastar tanto, porque se tornando deputado estadual ou vice-governador, haveria assim um afastamento do Juazeiro do Norte. Aí depois ele deixou a vida pública e não voltou mais às funções diretamente como padre na igreja. Não apenas pela questão da excomunhão em si, mas por conta do dia a dia dele, também da idade. Ele já estava com 90 anos quando faleceu. Então, ele já havia tido alguns problemas relacionados à catarata. E tem-se estudos ainda que analisam algum problema de escoliose que o Padre Cícero teria tido. Não escoliose de fato, mas doenças reumáticas, que é justamente o que vai dando a ele essa configuração mais arqueada. Então, seria uma série de fatores. Tiveram, na verdade, 2 beatas que marcaram também aqui o Juazeiro, a vida cristã, e tiveram uma participação do Padre Cícero. Gostaria que você falasse sobre elas. Tem a Beata Maria de Araújo, que desde sempre já havia sido uma criança, que tinha essa predisposição a uma vida eucarística, a uma vida devotada a Cristo. Além dela, tem a Beata Mocinha, que foi também, se consagrou beata através desse processo de treinamento que o Padre Cícero ofertou e acabou se tornando o braço direito dele, assim como diretora, gestora do Orfanato Jesus Maria e José. A Beata Maria de Araújo, essa daqui da imagem, é a que configurou o milagre da hóstia. Então, ela e o Padre Cícero tinham certa ligação, já que ela era uma fiel escudeira dele, assim como a Beata Mocinha, que esteve ao lado do Padre Cícero em questões cotidianas básicas. Ela era governanta da casa dele, ela era a pessoa que tinha acesso às finanças, era a pessoa que organizava o dia a dia, a agenda do Padre Cícero. Então foram mulheres que estiveram diretamente ligadas ao cotidiano dele. Elas morreram quanto tempo depois da morte do Padre Cícero? A Beata Maria de Araújo, ela morreu bem antes, ela morreu no ano do processo de sedição de Juazeiro, em 1914, e a Beata Mocinha não se tem uma data específica para que a gente possa configurar a morte dela, mas foi posterior ao falecimento do Padre Cícero, tanto que aqui na casa nós temos algumas imagens do velório do Padre Cícero, em que tem a Beata Mocinha de luto. E como foi esse processo de uma das beatas que disseram que o corpo dela sumiu, desapareceu da igreja? A história tem algum relato que possa dizer é concreto realmente? O desaparecimento do túmulo dela é sim concreto, porque além do túmulo ter sido violado, ele deixou algumas marcas de depredação. Então, em 1932, por aí, no Socorro, onde o Padre Cícero havia dedicado um determinado espaço dentro da capela para que fosse construído o túmulo da Beata, ele foi depredado e aí o túmulo encontrou-se vazio. Então, nesse inteirinho, o corpo foi saqueado e até hoje ainda não foi encontrado. E nem tem-se notícias, nem meios
para fazer um certo tipo de investigação concreta. E o túmulo do padre Cícero Romão Batista realmente é na igreja de Nossa Senhora das Dores, que ele chamava Mãe das Candeias. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Que é onde hoje a gente tem um dos maiores cemitérios do Juazeiro do Norte, e aí o corpo do padre Cícero está lá em eterno descanso. E como foi o processo? Durou quanto tempo a Igreja Católica, mesmo ele morrendo, considerado santo por muitos fiéis, as pessoas vindo de todo lugar do Brasil, até mesmo de alguns lugares do mundo, visitar aqui o Padre Cícero, visitar o túmulo onde viveu o Padre Cícero, pedindo graças, alcançando promessas, e a igreja não reconhecia ele como santo, nem sequer reconhecia ele como padre? Como padre em específico, é muito complicado falar sobre, né? Porque, de fato, ele tinha concluído o estudo do seminário e ele tinha exercido. Agora, em relação à igreja, é porque, como ele já havia passado por algumas excomunhões e ele ainda estava, de certa forma, num processo de inimizade, digamos assim, com a igreja, apenas durante a gestão do papado do Papa Bento XVI, que ele iniciou esse processo de perdão do Padre Cícero para que ele fosse novamente incluído como um cristão apostólico romano. Ele, em 2015, já na transição para o papado do Papa Francisco, houve essa configuração do perdão, de fato concreto, e aí ele pôde novamente ser considerado um membro, digamos que um membro cooperador da Igreja Católica Apostólica Romana. Aí só agora com o Papa Bento XVI, depois do Papa Bento XVI, dando que esse perdão é que o Papa Francisco abre o processo para a beatificação. Ainda é um processo ainda não é o processo de beatificação em si, seria um processo em que o Padre Cícero seria considerado servo de Deus. E aí agora, recentemente, houve-se de fato a abertura de um processo de beatificação. Esse processo de beatificação precisa que seja atestado algum milagre relacionado ao Padre Cícero, e aí posterior a isso ele poderá ser considerado santo aqui. E aí, após o processo de beatificação, tem-se o processo de canonização, que é quando ele se torna santo para toda a Igreja mundial. Outro fato importante, as pessoas chegaram a dizer, inclusive eu entrevistei uma senhora com 90 anos aproximadamente, e ela disse que chegou dias que o Padre Cícero não só poderia celebrar, como também ele não poderia nem sequer assistir à missa dentro da igreja. Segundo a história, isso é verdade ou é mito? É mito, porque de qualquer forma o Padre Cícero, a casa comum da igreja, né, é a casa do Pai. Então, se ele não estava denegrindo o espaço da casa do Pai, não haveria nenhum motivo para que ele tivesse interrompida a sua atividade cristã de participar da missa. Então, também, segundo relatos da história, mesmo ele tendo que morrido com esse tipo de afastamento, reconhecimento pela igreja, mesmo assim, sempre foi celebrado missas aqui autorizadas por Roma e pela Diocese do Crato. Como assim? Os padres celebravam missa na capela que ele viveu e mesmo assim reconhecia a fé do povo. Ah, certamente que sim. Não tem como, não haveria nenhuma campanha, por maior que fosse, que conseguisse apagar a memória do Padre Cícero aqui. Então, em relação à estrutura das igrejas, os padres não poderiam falar abertamente do Padre Cícero dentro das paróquias, mas tem-se esse reconhecimento de fato, até mesmo por parte dos sacerdotes. Samira, para finalizar a nossa entrevista, devido também ao tempo, vamos procurar o padre. Isso também, segundo relatos, é verdade ou é mito, vocês não podem falar, em relação ao Padre Cícero, algumas pessoas disseram que foi proibido pela Igreja Católica batizar a criança com o nome de Cícero e etc, algo desse tipo, procede ou isso também mais um mito? Mais um mito. Mesmo que houvessem algumas, como se pode dizer, picuinhas em relação a isso, não tem-se como controlar, até mesmo porque é um nome que não remonta a nada negativo. É o nome do Padre Cícero e é um nome comum, Cícero. E por que Padim Padre Cícero? Porque
O Padre Cícero, nesse de acolher muita gente, ele acabou apadrinhando muitas pessoas. Tanto que, por exemplo, os meus avós, na época em que o Padre Cícero ainda era vivo, eles já frequentavam aqui o Juazeiro como romeiros e eles já haviam sido consagrados ao Padre Cícero para que ele fosse o padrinho de batismo deles. Então, por ter sido padrinho de tantas pessoas, tem-se essa questão popular, essa questão da fé, de que ele também nos apadrinha, intercessão a Cristo. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço. Conversamos com a Samira Araújo. A reportagem é de Luiz Corrêa.